E para a exposição da palavra do Senhor nessa noite, meus irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 1. Continuaremos de onde paramos, no versículo 9 até o 13. Palavra do nosso Deus que diz assim, atentem à leitura, é o que Deus diz através do evangelista. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo a sair da água viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz nos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Meus irmãos, temos considerado já, contando hoje há 3 domingos, sobre essa série na mensagem de Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo. E na primeira mensagem, baseada no versículo 1, nós vimos que o Evangelho encarnou e o seu nome é Jesus. Deus é a origem do Evangelho. O Evangelho não depende do que nós fazemos ou pretendemos fazer, mas ao que Deus não precisava fazer, e guardem isso nessa noite, que é importante para compreender a passagem. O que Deus não precisava fazer, mas se propôs a fazer em Cristo, seu único Filho, para salvar pecadores como eu e como você. E este Evangelho que as Escrituras revelam, esse mistério que esteve oculto e que Deus quis dar a conhecer no seu Filho, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Cristo é o Evangelho. Ele é a boa notícia. Ele é o Salvador esperado, o Messias prometido, o Deus encarnado. O Evangelho trata então sobre quem é Jesus, sobre tudo o que ele fez e sobre tudo o que ele ensinou. E a partir dessa declaração do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Marcos ele amplia esta mensagem, a começar por aquele que antecedeu ao Senhor Jesus. O Evangelho é sobre Jesus, mas Marcos começou falando sobre João Batista, que o antecedeu. João Batista foi o mensageiro do Evangelho prometido, aquele que prepararia o caminho do Senhor. E quando vemos aqui que o mensageiro chegou, quando vimos, não é? Dos versículos 2 ao 8, o fato do mensageiro do Evangelho chegar significa que o Messias, o Salvador, está chegando. Ele então serve para antecipar e exaltar aquele que estava vindo, e nas palavras registradas por outro evangelista, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estava se aproximando, e nós chegamos neste momento glorioso da história deste mundo, quando Deus enviou seu Filho e ele começou a obra da salvação de pecadores. E nós devemos considerar então, à luz destes versículos 9 ao 13, sobre como Marcos registrou o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nessas duas passagens conhecidas sobre o batismo e a tentação de Jesus. O tema dessa mensagem será sobre o Evangelho do novo Adão em Jesus Cristo. O Evangelho do novo Adão em Jesus Cristo, e dividiremos em somente 2 partes. E a primeira trata sobre o Evangelho do batismo de Jesus. E quando mencionamos essa primeira parte, você deve compreender que é a boa notícia de que o Senhor Jesus foi batizado. Isto não é somente parte importante do Evangelho, mas marca o princípio do ministério de Jesus. O ministério de Jesus, ele abrange o ministério público desde o seu batismo até a sua ascensão.
Até em Atos nós vemos essa menção na escolha de um apóstolo para o lugar de Judas. Deveriam pegar alguém que os acompanhou desde o momento do batismo até o fim. De maneira que estes primeiros versículos, o 9, o 10 e o 11, tratam sobre a boa notícia de que o Senhor Jesus, no início do seu ministério, ele foi batizado. O Evangelho se manifestou no batismo e nós devemos perguntar o porquê e compreender isso. No versículo 9 nós lemos: naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Se você pegar os textos paralelos do batismo em Mateus, em Lucas e até em João, você perceberá diferenças, e principalmente em Mateus, em Lucas, e de uma forma mais detalhada em Mateus, você perceberá que eles são mais detalhistas na forma como o batismo é contado. E a maneira como Marcos está contando aqui é para chamar a atenção de que alguma coisa aconteceu. Algo que é urgente, algo que é emocionante, algo que não dá para esperar mais tempo para ser contado. Por isso que desde o início ele é muito objetivo, muito breve, e quando lemos o Evangelho de Marcos, nós não devemos passar batido por algo que é importantíssimo. Se nós pegarmos esse versículo que fala que Jesus veio de Nazaré e foi batizado por João no Rio Jordão, não devemos nos acostumar, porque algo extraordinário está acontecendo. O resumo não é porque é algo menos importante. Essa forma breve é para chamar a atenção de que é algo tão extraordinário que ele quer chegar a desenvolver o relato do Evangelho nos próximos capítulos que nós temos aqui. E o que de tão extraordinário aconteceu? Uma tremenda boa notícia é que no batismo de Jesus nós podemos vislumbrar o próprio Evangelho. Uma grande e gloriosa boa notícia. E por que é uma notícia tão gloriosa de que Jesus foi ser batizado? Alguns entendem que Jesus fez isso para dar o exemplo. Então estamos para começar uma classe de novos membros, catecúmenos, como foi avisado. Então Jesus deu um exemplo ao ser batizado, então você siga esse exemplo. Esse relato não está aqui somente para dar um exemplo de algo a ser feito. Porque o Evangelho não consiste no que você faz, mas do que Deus fez em Cristo por você. E o fato de Jesus ter sido batizado é o Evangelho. Faz parte da obra da salvação de Cristo, porque, como vimos na última semana, João, preparando o caminho do Senhor, ele pregava o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, de maneira que aqueles que chegavam a ouvir João e a declararem que eram pecadores, João não batizava qualquer um, não. Somente quem confessava que era pecador, que se arrependia dos seus pecados. E João Batista era bastante duro na sua abordagem. No relato paralelo em Mateus, quando alguns fariseus e saduceus chegavam para ser batizados, nesta ocasião, qual foi a resposta de João? Raça de víboras! Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ele exortava, ele conclamava ao arrependimento e a demonstrarem mudança de vida, para que então pudessem receber o batismo dessa purificação que o batismo representava. Então imagine a cena do que está acontecendo aqui, somente no versículo 9. Naqueles dias, que dias? Nos dias em que João pregava batismo de arrependimento, como diz nos versículos anteriores, em que muitos da Judeia e de Jerusalém vinham ter com ele, e muitos eram batizados, então uma grande multidão.
desceu também de um local chamado Nazaré, onde habitava um jovem de 30 anos. 30 anos é muito jovem ainda. Um jovem de 30 anos se aproximou no meio da multidão. Deve ter entrado na fila do batismo, aquela aglomeração. Alguns à frente dele, ao ouvirem a pregação de João Batista, confessavam o seu pecado, demonstravam arrependimento, eram por ele batizados. Então chegou a vez de Jesus. Imagine essa cena, Jesus chegando na frente de João, com o propósito de ser batizado. Ele sabia que João estava pregando, a notícia corria. Jesus se apresentou então ao batismo e por essa João não esperava. Tanto que ele até se recusou num primeiro momento. Na verdade, ele tomou um susto e disse, Marcos registra, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Diante daquele que era maior do que ele, como ele mencionou no versículo 8, do 7 e do 8, aquele mais digno, aquele mais santo, aquele que era perfeito, ele deveria ser batizado porque era pecador. Diante da santidade de Cristo, João sabia do seu lugar. Então, Jesus respondeu, deixa, por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, João, com estas palavras, se você ouvisse isso do Senhor Jesus, você batizaria aquele que era o Deus encarnado, e João sabia disso. Quando nós lemos o relato de Marcos aqui, ainda que essas informações que mencionamos de Mateus não estejam presentes, nós devemos captar na mensagem de que o Evangelho se manifestou no batismo de Jesus. O fato de Jesus ter sido batizado foi uma excelente, a melhor das notícias. Mas por que então a relutância de João ao batizá-lo? E por que deve causar estranheza a nós o fato de Jesus receber o batismo de arrependimento ao confessar o pecado, se ele jamais cometeu pecado algum? Ele que é a segunda pessoa da Trindade, que assumiu forma humana para ser o Salvador. Uma pergunta que surgiu para João Batista, na verdade, com a pronta resposta. Jesus precisava ser batizado? Sim ou não? Ele não precisava ser batizado por ele mesmo, porque ele jamais pecou e ninguém o obrigaria a fazer isso. Mas, por outro lado, ele precisava sim ser batizado. Então, esta é uma daquelas perguntas que a gente gosta de apresentar às vezes em estudo, para ver se estamos todos prestando atenção. Jesus precisava ser batizado? Sim e não. Não por ele mesmo, mas precisava sim no lugar do pecador. Ele se apresentando ao batismo, ele estava substituindo o pecador. E foi para isso que ele veio em carne. Ele assumiu a nossa semelhança, a forma humana, para nascer, crescer, cumprir todas as coisas no nosso lugar, como o mediador da aliança que vimos no texto de Isaías, para ser ele mesmo mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem e Deus, o Deus encarnado. E quando ele se apresenta então ao batismo, ele estava cumprindo a exigência divina. O que Deus requeria da humanidade, que cumprisse as exigências da sua lei. Fomos criados por Deus e para Deus. Mas desde o primeiro Adão, desde o jardim do Éden, quando o pecado entrou no mundo, a morte, a rebeldia, a inimizade com Deus é uma realidade de toda a humanidade, de todos os tempos e lugares. Então, era necessário que alguém cumprisse as exigências da lei de Deus.
E qual que é o princípio aqui do Evangelho no batismo? Como o Senhor Jesus começou a exercer o seu ministério como Salvador, como nosso Salvador, a partir do batismo. Ele estava se colocando no nosso lugar, naquilo que Deus exigia de pecadores. Ele estava se identificando com o pecador. E vejam a expressão do Evangelho aqui. Quem inventou a lei de Deus? O próprio Deus. Cristo, então, que revelou a lei desde o Antigo Testamento, ele sendo a palavra encarnada, através de quem os profetas falaram desde o Antigo Testamento, ele se sujeitou a cumprir a lei que ele mesmo estabeleceu, que jamais qualquer ser humano poderia cumprir. Deus não precisava fazer isso, mas ele quis fazer. Cristo não precisava ser batizado, não precisava se sujeitar à lei, não precisava morrer numa cruz, ele nem precisava nascer. Mas a boa notícia que fica clara aqui no batismo é que o Filho de Deus veio a este mundo e se colocou no lugar do pecador no seu batismo. Porque nem arrependimento perfeito nós podemos ter. Então, ele cumpriu a lei, as exigências de Deus no batismo. Mas não foi somente assim que o Evangelho foi manifestado no batismo. Lemos no versículo 10 que logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. A parte da pomba aqui parece muito delicado, né? Uma pombinha descendo, né? Ou dando um rasante, pairando até descer sobre Jesus. Mas antes diz que os céus se rasgaram. E a ideia é que se romperam. E aquela expectativa que havia desde o Antigo Testamento, que lemos no início da liturgia, de Isaías 64, olha a esperança, ó se fendesses os céus e descesses, os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notórios o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos desceste, e os montes tremeram à tua presença. Porque desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu. Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Naquele momento do batismo, uma situação comum a todos que estavam olhando, exceto para João, que sabia quem era Jesus. Ele sabia que Deus desceu a nós. E não somente isso, os céus foram fendidos, rompidos, e o Espírito desceu como pomba sobre ele. Quando Cristo veio ao encontro daquele que anunciava a necessidade de arrependimento, ele veio para cumprir a justiça, e a pergunta que foi feita lá no livro de Isaías foi: por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos? E a resposta estava ali diante deles, no batismo de Jesus. Quando os céus se rasgaram, o Filho de Deus esteve entre nós, e o Espírito autorizou ao Senhor Jesus e o capacitou para cumprir a obra que o Pai lhe confiou. Meus irmãos, vemos aqui a manifestação da Trindade, assim como trabalhou junta na criação, estava trabalhando junto aqui também na salvação. O Senhor da glória veio ao encontro daqueles que o Espírito inclinou para viverem para Deus. Aquela expectativa sendo cumprida ali naquele momento do batismo. E a pergunta registrada em Isaías: haveremos de ser salvos? Encontrou a resposta no Evangelho presente ali no batismo. Um sonoro sim. Haveremos de ser salvos? Sim. Através daquele que assumiu nossa semelhança, nos substituiu na sua vida e também na morte. Quando mais uma vez é mencionado nos evangelhos que outra coisa se rasgou de cima a baixo, que foi o véu,
quando Cristo morreu, para que um novo e vivo caminho fosse aberto para que pudéssemos ter comunhão com Deus, fôssemos reconciliados com Ele e pudéssemos permanecer na sua presença. E essa maneira como o Espírito vem sobre Cristo, pairando sobre Ele, remete ao mesmo Espírito que pairava sobre as águas, trazendo à existência e à vida todas as coisas com muito poder e glória. Marcos nos registra então sobre o Evangelho de um Deus trino, que trabalha para a salvação dos seus. Quando o Filho assume o lugar do pecador, cumprindo a justiça, recebendo a justa punição na cruz, e isso está implícito aqui na mensagem do Evangelho, quando o Espírito vem sobre ele para autorizá-lo para começar o ministério, e depois Cristo também derrama o mesmo Espírito sobre nós, para que falemos deste mesmo Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho presente no batismo, sobre a manifestação da Trindade, abrindo um caminho vivo para pecadores, redimidos por Cristo e reconciliados com Deus, deve nos encher de alegria e gratidão por um Deus tão grande, justo e santo, que enviou seu Filho para cumprir a justiça que Ele requeria no nosso lugar e para receber a exigência da lei, a punição que nos era devida na cruz do Calvário. E por último, aqui nós vemos o versículo 11 dizer, ainda expressando o mesmo Evangelho no batismo, então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu Filho amado, em ti me comprazo. Imagine então a cena, aquela multidão, Jesus se aproximando de João, que se recusou a batizá-lo, mas depois o admitiu. Ele batizou porque ele estava se colocando no lugar daqueles que Deus queria salvar. Então desce o Espírito sobre ele, os céus se rasgam e ouve-se uma declaração dos céus, dizendo: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo, em quem eu me agrado. Aqueles que estavam presentes provavelmente não viram a pomba descendo sobre Jesus. Dá a entender o texto que somente Jesus e João viram, mas ouviram a voz daquele que declarava ser aquele que acabara de ser batizado, o próprio Filho de Deus, testificando que o Pai enviou seu Filho para cumprir uma obra de salvação, que mesmo que passasse pelo sofrimento e pela humilhação ao se fazer homem, ele se agradava do trabalho, da obra de salvação realizada através do seu Filho. Aquele que estava ali diante deles, então, se coloque no lugar de alguém que estava presenciando aquela cena. No batismo, foi constatado que Jesus não era qualquer um. E mesmo que de forma breve aqui, nós já vimos na semana passada também, que mesmo sendo homem, era o próprio Deus em carne. Aqueles que viram Jesus sendo batizado como um jovem de 30 anos qualquer, viram que não era um homem qualquer. Ele era o próprio Filho do Deus eterno encarnado, que desceu até nós para substituir o pecador no cumprimento da justiça de Deus, tanto no que deveríamos fazer, como no castigo que deveríamos receber por sermos pecadores. Ainda que a multidão não entendesse naquele momento, ou até João, a completude desta manifestação do Evangelho no batismo, nós podemos contemplar que aquele que se apresentou ali naquele local era o segundo Adão, o novo Adão, ou o último Adão, na linguagem do apóstolo Paulo, que pelo poder do Espírito consumaria a obra que o Pai lhe confiou para fazer, salvar pecadores como eu
e como você. Ele era o Filho amado, o único Filho de Deus, que agradou seu Pai em todas as coisas, para que inimigos, a humanidade naturalmente caída, fossem feitos filhos de Deus através dele e cordeiros da promessa de Deus. Meus irmãos, nesses versículos de 9 a 11, tão breve aqui nas nossas Bíblias, devemos atentar para o Evangelho sendo manifestado no batismo de Jesus. A boa notícia de que Jesus veio para ser o substituto de pecadores, na sua obediência e ao também receber o castigo, se sujeitar às penas exigidas pela lei de Deus, que Deus requeria de nós. Em segundo lugar, nós vemos sobre o Evangelho da tentação de Jesus. Em outras palavras, o fato de Jesus ter sido tentado logo de início é a boa notícia do Evangelho. Faz parte disso que Cristo veio fazer, que deve nos encher de alegria, gratidão e em confiança no Senhor. Versículo 12 e 13 dizem: E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos os serviram. Então vejam, Jesus sai das águas, acontece essa manifestação da Trindade. Para onde ele vai logo em seguida? A primeira coisa que o Espírito fez ao descer sobre Jesus foi conduzi-lo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a ideia de impelido aqui foi conduzido com urgência, sem poder esperar. Não é somente Marcos que estava escrevendo de uma forma bem objetiva, dinâmica, porque algo estava acontecendo. Algo estava acontecendo no batismo de Jesus ao se identificar com o pecador, e logo ao se identificar com o pecador, ele é urgentemente levado pelo Espírito. Era uma grande necessidade que acontecesse assim. E o motivo era para ser tentado pelo diabo, para ser provado por Deus. O Evangelho, mais uma vez, se manifesta, então, na tentação de Jesus. É uma boa notícia. E por quê? O que isso significa? Ser tentado, ainda mais pessoalmente pelo diabo, não parece ser uma boa notícia, não é? Se alguém chegasse contando que foi tentado em pessoa pelo diabo, ninguém falaria, mas que excelente boa notícia, né? Ficou redundante para enfatizar. Mas o fato de o Senhor Jesus ter sido conduzido pelo Espírito logo após o seu batismo, no início do seu ministério público, do que ele veio fazer para nos salvar, ele chegar ao deserto é extremamente significativo e necessário na boa notícia que é o Evangelho. Os outros evangelistas, eles falam, em especial aqui me referindo a Mateus, sobre a maneira que Jesus foi tentado. O que Satanás disse a ele, como Jesus respondeu. Em 3 áreas foi tentado e depois o Satanás é expulso da presença do Senhor Jesus. Mas como o autor aos Hebreus nos resume, que ele, Jesus, foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, porém jamais pecou. Marcos aqui ele se limita a dizer, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, onde permaneceu 40 dias e sendo tentado pelo diabo. E é importante perceber que não foi Satanás que foi até Jesus para tentá-lo. Na verdade, Jesus foi conduzido pelo Espírito para ir ao encontro de Satanás, para enfrentá-lo, para ser tentado, para ser provado por Deus, e também como substituto dos pecadores, para enfrentar a tentação e vencer, porque nós não podemos fazê-lo também.
Jesus, então, sendo impelido pelo Espírito ao encontro do tentador, enfrentou pelo poder e com a palavra de Deus o diabo e venceu. Aquele adversário que se colocou desde o jardim do Éden, a antiga serpente. Assim como Adão foi colocado à prova pelo fato de Deus colocar a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim e dizer: não coma, porque senão você vai morrer. Isso foi para prová-lo, para aperfeiçoá-lo, para manter comunhão com ele, numa sujeição que deveria ter em relação a Deus, e Adão foi reprovado em nosso lugar. A má notícia é que tivemos um representante que foi reprovado. Somos reprováveis, culpáveis perante Deus. E na tentação de Jesus há esta boa notícia de que o novo Adão, que chegou e foi batizado, que foi ao deserto, não num jardim, não de barriga cheia, não na companhia da sua esposa, não na presença de Deus a cada tarde, todos os dias Deus estava com ele, mas ficou sozinho no deserto, com fome, 40 dias, na presença do próprio Satanás, e foi tentado em todas as coisas. Muito hostil foi essa a aparição e a tentação de Satanás em relação ao Senhor Jesus, mas mesmo assim ele foi aprovado no nosso lugar. Assim como Adão foi reprovado e nos representou, Cristo é aprovado nessa tentação e nos representa também. Assim como o povo de Deus também, os hebreus libertos do Egito, foram provados no deserto por 40 anos. Jesus foi provado no deserto durante 40 dias. E onde o povo pecou e foi reprovado, Jesus não pecou e foi aprovado. E ele não fez tudo isso por si mesmo. Ele fez no lugar de quem ele veio salvar. Por isso era urgente que o Espírito o levasse ao deserto. Porque precisávamos disso. E esse tempo foi aguardado durante gerações. E Marcos está dizendo: chegou o tempo, o mensageiro apontou para o Evangelho, que é o Senhor Jesus. Preparou o caminho para ele, ele se identifica com o pecador, ele é levado ao deserto onde é provado, ele é tentado e aprovado. E nós podemos concluir pensando na passagem do apóstolo Paulo aos Coríntios, que diz: o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Em Romanos 5, 17 em diante, nós lemos o apóstolo Paulo escrevendo: se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Através de Adão, a morte veio à humanidade, mas através da justiça e da graça revelada no Evangelho de Cristo, nós podemos reinar juntamente com Ele. Somos feitos filhos de Deus, co-herdeiros das promessas de Deus em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo continua: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, através do ato de injustiça de Adão, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, Jesus, muitos se tornarão justos. Ele cumpriu a justiça ativamente ao ir de encontro com João Batista. Ao ser tentado, ele revidou com a palavra de Deus e foi aprovado, e tudo isso no lugar do pecador. O texto termina dizendo que ele estava com feras, mas os anjos o serviram. Embora ele tenha sido tentado num ambiente perigoso, hostil, com feras no deserto, quando eu penso em deserto, eu penso em areia, aqueles cactos, né? Mas haviam animais ferozes,
selvagens ali, até mesmo serpentes e outros animais selvagens, no deserto Jesus ficou sozinho num local perigoso. Mesmo assim, ele venceu. Adão, ele tinha tudo a seu favor. O Senhor Jesus tinha tudo contra ele. E mesmo assim ele foi aprovado. E porque ele tinha tudo contra ele e foi aprovado, nós temos em Cristo tudo a favor de nós. Isso se chama graça. É a graça de Deus. Jesus foi tentado então, para concluir essa segunda parte, a nossa semelhança. Aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas. Ele foi anunciado desde o seu nascimento por anjos. Aquele bebê que Marcos não menciona aqui, ele foi anunciado por anjos. Aquele que foi tentado como um representante da humanidade, mas ele também foi servido por anjos. Os anjos o serviram, ele mesmo os criou. E mais uma vez aqui está o Evangelho, não somente no fato de que alguém assumiu nosso lugar para vencer as tentações que não conseguimos, nas quais caímos muitas vezes, porque somos pecadores, mas pelo fato dele ser servido por anjos. Isso também é uma tremenda de uma boa notícia. E nem sempre atentei para esse detalhe, que é tão importante. Foi como o Marcos, que já resume bastante, quis concluir, e é muito importante. Os irmãos se lembram que quando Adão foi reprovado no jardim, Deus apareceu, amaldiçoou a serpente, amaldiçoou Adão e Eva, embora eles continuassem em alguma medida sendo abençoados, e eles foram expulsos do jardim. E Deus colocou anjos para que eles não mais se aproximassem da árvore da vida. Quando Deus, então, em Cristo Jesus, vence a tentação, e anjos aparecem para servi-lo, para supri-lo com aquilo que ele precisa, e quando somos tentados, não é aquilo que desejamos, o motivo pelo qual somos tentados é que seremos supridos das nossas necessidades. Somos supridos pelo próprio Senhor, nas suas mãos, por aquilo que Ele mesmo diz, na sua palavra e pela maneira como Ele cuida de nós. E quando vemos aqui o final da tentação de Jesus, anjos aparecendo de novo. A primeira vez que apareceu lá no texto de Gênesis, foi quando? Na expulsão do jardim, após a reprovação da tentação. A primeira vez que Marcos menciona aqui, após a aprovação de Jesus, é quando os anjos vêm e os servem. Os anjos então colocaram de lado, segundo o comentarista, suas espadas e trazem ao novo Adão, o Senhor Jesus, as provisões diretamente do seu Pai Celestial. Por isso que nós vemos na tentação de Jesus o Evangelho. A boa notícia de que Ele foi provado em todas as coisas em nosso lugar, sem pecado. E ao vencer os nossos inimigos, o diabo, a própria carne e o mundo, de uma maneira perfeita, fomos feitos vencedores juntamente com Ele. E para concluir, essa mensagem tem algumas perguntas fundamentais, que são: quem é Jesus Cristo, Filho de Deus, na sua vida e como você responde a Ele? Marcos mostra que algo extraordinário, maravilhoso aconteceu, em especial aqui no batismo e na tentação de Jesus. E aqui está a boa notícia do Evangelho daqueles que estão em Cristo Jesus. E não é necessário somente compreender o que o texto diz, mas é fundamental como você corresponde ao Evangelho revelado no batismo e na tentação de Jesus. Quanto ao batismo, é o Evangelho de que Cristo veio para substituir pecadores. Deus se manifestou na pessoa do seu Filho para ser o substituto de pecadores que o Pai lhe confiou e que são chamados pelo Espírito Santo. Ele cumpriu toda a justiça. Ele demonstrou o seu amor ao enviar Jesus para que vivêssemos por meio dele,
Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se própria maldição no lugar. Desde o batismo vemos a boa notícia de que há um substituto para nós e é um motivo da nossa esperança. Jesus então se sujeitou a cumprir a lei que ele mesmo estabeleceu. E ao receber o castigo da ira de Deus no lugar de quem ele quis salvar, de que o Pai lhe confiou. E como você corresponde ao amor que foi revelado neste Evangelho, no batismo? O texto de Tito me ajuda a responder essa pergunta. Pelo fato de que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Deus nos ensina a renegarmos as paixões desse mundo, a lidarmos com a tentação que nos sobrevém de uma forma bíblica e nos esforcemos em viver no presente século de uma forma sensata, justa e piedosa, aguardando o retorno de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que o Evangelho no batismo nos alimente essa esperança do encontro e de forma grata e para agradar a Deus, nós também busquemos viver uma vida que agrade ao Senhor como resposta a esse Evangelho que nos foi revelado. E por último, sobre o Evangelho na tentação de Cristo, que trata sobre o fato de que, porque alguém tomou o nosso lugar, nós pudemos ser vistos como aprovados por Deus. Você jamais vai ser aprovado perfeitamente por Deus, por você mesmo. Isso é uma má notícia. Mas na tentação de Jesus temos a boa notícia. Alguém foi aprovado no seu lugar. Meus irmãos, muitas vezes Deus nos conduz por caminhos em que seremos tentados pelo diabo, que seremos provados por Ele mesmo. E quando você passar por provações, por tentações, por momentos difíceis, lembre-se do que o autor aos Hebreus nos diz, que não temos um sacerdote que não se compadeça de nós, porque ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E o que devemos fazer quando somos tentados e provados? Devemos nos achegar ao trono da graça para recebermos misericórdia e acharmos graça e socorro em ocasião oportuna. Corra para aquele que assumiu o seu lugar, para aquele que foi aprovado no seu lugar, aquele que foi servido por anjos, mas você é servido pelo próprio Deus, que entregou o seu Filho, para que eu e você fôssemos aprovados nele. E o propósito de Deus nos conduzir por caminhos assim é para o nosso bem, para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa santificação. Não devemos estranhar. Não devemos, como diz Pedro, estranhar o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-nos, como se alguma coisa anormal, extraordinária estivesse acontecendo. Mas devemos nos alegrar quando somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, daquele que foi aprovado para que pudéssemos ser também. Meus irmãos, esse texto revela o Evangelho de Cristo, que este Evangelho do novo Adão que veio ao mundo nos mova a viver de uma forma que glorifique ao nosso Deus, que confiemos mais no nosso Salvador e Senhor que viveu, morreu e foi aprovado em nosso lugar, para que fôssemos feitos filhos de Deus e recebêssemos assim vida eterna através dele. Que Deus nos abençoe. Amém.